Boa noite. Boa noite. Os preparativos finais para a Expo Leite. A elite da genética do Rio Grande do Sul já está presente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que recebe a partir de amanhã a principal feira de inverno do agronegócio gaúcho. Em defesa dos municípios, preocupados com os cortes no orçamento da União, prefeitos vão a Brasília em busca de recursos do governo federal. Os impactos da crise no mercado de trabalho. Comércio foi o setor que mais fechou vagas no estado em abril. A devoção na sola do pé. Nossa Senhora do Caravaggio leva milhares de fiéis a Santuário de Farroupilha. Preservação ambiental. O esforço para manter viva uma espécie típica das matas de araucária do sul do país. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Quase tudo pronto para a 38ª edição da Expo Leite, que começa amanhã no Parque Assis Brasil, em Esteio. A qualidade do produto e os rumos do setor são os principais focos do evento, que pretende valorizar e resgatar a imagem do leite junto aos consumidores, além, claro, de representar uma importante oportunidade de negócios. A expectativa dos expositores é que as vendas ultrapassem R$ 1 milhão. Pesando quase 700 quilos, a vaca holandesa, que tem o nome de Bom Gosto, é encaminhada para mais uma ordenha. Ela produz, em média, 60 litros de leite por dia. O procedimento é acompanhado pelo administrador da cabanha Nica, do município de Glorinha. Esse leite aí é para não ter contato com ele, para esse leite ser puro, né? Tu vê que o ordenador não toca no leite, o leite sai do encanado e vai encanado já para o frio, que é o principal, né? De primeiro não, se tirava nos tarros à mão, aí já entra sujeira, entra isso tudo, né? Então agora, graças a Deus, com essas máquinas, então, essa canalização é uma limpeza, um leite de qualidade. Mais de 110 mil famílias vivem da produção de leite no estado. A maioria delas está na região norte e noroeste. Ao todo, são produzidos mais de 12 milhões de litros de leite no Rio Grande do Sul. Parte da rotina dos produtores gaúchos no campo vai ser apresentada na Expo Leite, que pretende superar os números de 2014 e movimentar mais de R$ 1 milhão em vendas. A meta do setor é conquistar o mercado internacional. A gente está estudando para que esse leite abrir novos mercados, né, até internacionais, e bater em cima da qualidade para que esse leite chegue em outros países com muita qualidade, né, e consequentemente aumentando também a qualidade da cadeia produtiva. Simpósios e palestras sobre a qualidade do leite também vão ser destaque no evento. O tema é motivado pelos casos recentes de fraude que adulteraram a composição do alimento e que vem prejudicando o setor produtivo. A gente produz um leite de qualidade, um leite com total segurança para a população poder ingerir. E os intermediadores estão terminando estragando um produto que a gente produz com todo carinho, né? Então isso aí é muito negativo. É negativo também para a cadeia como um todo, porque termina impactando na venda do produto. Então quem termina pagando isso é o produtor, que o preço cai para o produtor. A Expo Leite é gratuita. O acesso do público será pela entrada lateral do Parque de Exposições em Esteio e não pela BR-116. Prefeitos de todo o país participam até quinta-feira, em Brasília, da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios. Eles buscam mais recursos do governo federal. Para falar sobre o assunto, nós estamos em contato por telefone com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Sérgio Menegas. Boa noite. O senhor nos ouve? Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. Um prazer enorme estar participando desse programa tão ouvido, tão assistido em todo o Rio Grande do Sul. Sérgio, falando direto de Brasília, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é sobre esse corte de 70 bilhões de reais que foi anunciado pelo governo federal. Ele afeta diretamente o Ministério das Cidades, PAC, emendas parlamentares. Isso, na prática, significa que vão vir muito menos recursos para os municípios? Já se esperava um corte, né, e talvez não tão grande, mas é uma consequência de tudo que nós vimos aí, da economia não estar crescendo. E nós estamos vivendo nos municípios um ano de receitas realmente estagnadas. Nós estamos tendo os mesmos valores
do ano passado nas receitas e as despesas são crescentes. Então, a marcha aqui está sendo importante também para isso, né? Para procurar se diminuir o máximo possível o impacto desses cortes, que atingiu inclusive as famosas emendas impositivas, que eram 100% certas que chegariam aos municípios, também sofreu um corte muito grande, o que vai ter aí muito projeto frustrado. Muitas vezes os deputados anunciam recursos aos municípios, o prefeito fala para a comunidade e depois não acontece a obra, não acontece o benefício, frustrando, criando uma falsa expectativa. E também os cortes no Ministério das Cidades. Nós falamos hoje com o ministro Kassab, ele que esteve na nossa marcha, e esses cortes não atingem o PAC 2, a terceira fase, que é o PAC Pavimentação, e temos 167 municípios com projetos importantes andando e que tiveram prazo prorrogado até o final do ano, mas não atingiu esses projetos importantes aos nossos municípios. Infelizmente, atinge inclusive a área da saúde, né, que já está com grandes problemas com o subfinanciamento que nós temos na saúde, mas nós vamos ter que ter um grande cuidado para administrar os recursos dos municípios, porque vai ser realmente uma ginástica, né? Fechar as contas, arrecadando a mesma coisa do ano passado ou menos, muitos municípios arrecadando menos e tendo uma despesa crescente na ordem de 10%, porque nós tivemos o reajuste do salário, o aumento dos combustíveis, o aumento da energia, pesa muito nos cofres dos municípios. Muito obrigada, então, esse Sérgio Menegas, presidente da FAMURS, falando diretamente de Brasília, de onde ele participa da 18ª Marcha dos Prefeitos em busca de mais recursos para as cidades. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E agora nós falamos da greve dos municipários de Porto Alegre, que prossegue aqui na capital. Em assembleia na tarde desta terça-feira, os servidores decidiram manter a paralisação, que completa uma semana. As negociações foram retomadas hoje. Os manifestantes receberam uma nova proposta depois de desbloquearem o acesso ao prédio administrativo da Prefeitura. A próxima assembleia está marcada para quinta-feira. A novidade é que a Prefeitura assumiu o compromisso de entregar, num prazo de 30 dias, uma nova versão do projeto de lei que busca corrigir o chamado efeito cascata de gratificações dos servidores. Dessa vez, o Executivo garantiu que as mudanças não trarão perdas salariais, o que foi considerado um avanço. Mesmo assim, em assembleia realizada à tarde, os trabalhadores decidiram manter a greve. O parcelamento do reajuste de 8,17% em 3 vezes até março do ano que vem foi um dos pontos mais criticados pelos grevistas. Eles também não aceitam o corte no ponto pelos dias parados. Amanhã, a categoria vai apresentar uma contraproposta à Prefeitura. Em Novo Hamburgo, os professores municipais decidiram pela manutenção da greve por tempo indeterminado. A decisão veio depois que os vereadores mudaram de opinião e aprovaram o reajuste parcelado do dissídio dos servidores. Mesmo com professores e servidores municipais presentes na sessão da Câmara para pressionar pela rejeição do parcelamento do dissídio, a proposta foi aprovada por 8 votos a 5. O projeto prevê o parcelamento do reajuste de 8,41% em 5,75% a partir de abril e 2,66% em novembro. Descontentes com o resultado, os professores se reuniram hoje pela manhã em assembleia. A categoria deve encaminhar um documento com as reivindicações para a Câmara de Vereadores. A greve já dura 27 dias e algumas escolas estão sem aulas e outras atendendo parcialmente. A linha de táxis Lotações do bairro Restinga, na zona sul da capital, pode ter horários reduzidos durante a madrugada. O motivo é o número de assaltos. A EPTC faz um estudo para que o impacto seja o menor possível para a comunidade. 30 motoristas de lotações já pediram demissão. Foram 64 assaltos em pouco mais de 6 meses de operação da linha. Ainda no início do ano, o terminal de saída do Lotação, que fica perto do Hospital da Restinga e ao lado de um grande terreno de mato fechado, era um ponto de assaltos. Quando escurece, é temeroso ficar aqui.
a gente se assusta um pouco, porque fica uma pessoa na casinha da lotação, aqui eu acho que é o fiscal, e o motorista chega aqui à noite. Realmente a gente se assusta um pouco. Nos últimos meses, os ataques têm acontecido nas paradas e o principal alvo é o caixa do motorista, que também é o cobrador nos lotações. A empresa já recebeu pelo menos 30 pedidos de demissão. Os passageiros são solidários. Quem é que vai trabalhar nessas lotações? Aí vão tirar as lotações da gente? Não pode, os velhos precisam da lotação. A Brigada Militar prendeu há 2 semanas uma dupla que chegou a praticar 3 assaltos em 4 dias. Os assaltos estão muito relacionados, nós acreditamos, à questão do uso de drogas, né? Então, e a lotação é um dinheiro fácil, né? Intensificamos as abordagens e conseguimos diminuir. Só que a característica do roubo à lotação, ela se modificou. Nós não temos um passageiro assaltando a lotação. Normalmente o que acontece é o assaltante, ele sobe no momento que o motorista para o veículo, ele faz o assalto e desce, ele não chega a se tornar um passageiro. Também durante a madrugada, os lotações têm horários de 10 em 10 minutos. Como seguem muitas vezes vazios, a Associação dos Transportadores por Lotação enviou à EPTC o pedido para reduzir as viagens. Outra ação para inibir os assaltos e não afastar os passageiros. Apresentamos aí já em conversa com a EPTC, relatórios de carregamento da linha durante a noite, também a quantidade de assaltos que ocorreram, né, e as demissões, e a EPTC está estudando isso aí para achar uma forma de talvez até de conseguir reduzir os horários da noite. O comércio foi o setor que mais perdeu vagas de trabalho no estado em abril. A redução foi de 0,5% em relação ao mês anterior. Entre os principais setores da economia gaúcha, foram 7.200 postos de trabalho a menos. Uma realidade que se reflete no aumento da procura por emprego nas agências da capital. Na sede do Cine, no centro de Porto Alegre, a busca pela recolocação no mercado de trabalho lota a sala de espera já no primeiro horário. Há quanto tempo você procura vaga? Faz 3 meses já. Tem sido difícil? Tem sido difícil. Tá muito difícil mesmo. Faz 2 meses já que eu estou desempregada. A grande procura por colocação no mercado de trabalho reflete os números do Boletim do Emprego Formal em Porto Alegre. O levantamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego mostra uma redução de 36,91% no número de vagas ofertadas no primeiro semestre de 2015, em comparação ao mesmo período do ano passado. Com certeza, né, é a crise nacional que o país enfrenta e eu creio que isso aí, a oferta de vagas, ela repercutiu, né, ela se fez sentir nas empresas que começaram a diminuir o seu quadro de trabalhadores e, consequentemente, a sua oferta de vagas. A redução da oferta de emprego não é só em Porto Alegre. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Rio Grande do Sul, mostra que de março para abril houve uma redução de 0,27% no número de empregados com carteira assinada. O setor que mais demitiu foi o comércio. Em abril, 3.044 comerciários gaúchos perderam o emprego. A economista-chefe da FEComércio diz que os números refletem a desaceleração da economia do país. O mercado de trabalho, ele foi o último a refletir essa desaceleração que esse ano vai acabar registrando, até no caso brasileiro, um decrescimento da produção. O que leva o mercado de trabalho a refletir, por último, é a rigidez da nossa própria legislação trabalhista. Então, no Brasil, é muito caro demitir alguém. Então, muitas vezes, as empresas, mesmo em dificuldades financeiras, elas atrasam a demissão dos seus funcionários, porque o ônus dessa demissão é tão caro para a empresa que isso pode aumentar ainda mais as dificuldades que elas estão vivendo. E foi publicado no Diário Oficial da União de hoje uma portaria que muda a forma de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As novas regras entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.
Conforme a portaria, a seleção dos estudantes aptos para o FIES será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Enem. A partir de janeiro, apenas candidatos que tiverem feito 450 pontos e não tiverem zerado a redação poderão se candidatar ao crédito. Antes da determinação, os professores que exerciam o magistério em escolas públicas e os alunos que haviam concluído o ensino médio até 2010 não precisavam fazer o exame. A inscrição para o Enem 2015 começou ontem e vai até o dia 5 de junho. 3 ônibus com haitianos, senegaleses e um nigeriano chegaram esta madrugada na rodoviária de Porto Alegre. Apenas 3 deles permanecerão em Porto Alegre, mas nenhum será acomodado no Centro Vida Humanístico, administrado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que é vinculado à Secretaria Estadual do Trabalho. Eles ficarão em casas de parentes e amigos. Os demais irão para Caxias do Sul, Passo Fundo, Tapejara e Pelotas. O nigeriano vai para São Paulo. São esperadas outras 300 pessoas em 10 ônibus a partir de hoje na capital. E um grupo de senegaleses que já vive na Serra Gaúcha promoveu um ato a favor da paz. Eles participaram da tradicional romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Cerca de 60 senegaleses de religião muçulmana saíram de Caxias do Sul e caminharam 20 quilômetros até o santuário, na cidade vizinha. Na chegada, eles cantaram uma canção na língua materna do Senegal, que fala sobre a paz no país africano. E a Romaria de Caravaggio encerrou hoje com público estimado em 257 mil pessoas, somando todos os dias de celebrações. Somente nesta terça, 55 mil fiéis passaram pelo santuário. Considerada a principal celebração católica na região serrana, a Romaria congrega todos os anos milhares de famílias, entre elas os Mesari, que cultivam a devoção à santa de geração em geração. A equipe da TV Caxias acompanhou o percurso de fé de uma família que todos os anos percorre a pé o trajeto até o santuário. Na casa de Andréia, a preparação para a caminhada de 14 quilômetros começa com um reforçado café da manhã, com todos sentados ao redor da mesa. Dali, 6h30 da manhã, saem rumo ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A família Mesari tem toda uma história de devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. São muitos e muitos anos fazendo essa peregrinação todos os anos, a não ser quando acontece, é claro, algum imprevisto, que impeça então que toda a família venha reunida, fazer esse percurso de alguns quilômetros até o santuário. E a Andréia é uma das que vem desde pequena, né, Andréia? Desde quantos anos? Isso mesmo, desde os 5 anos de idade, mais ou menos, que eu acompanho a família até o santuário. Foram várias promessas que a gente fez, mas também a gente vem para agradecer muitas coisas. E não teve cansaço que os parasse. Faltando menos da metade do caminho, a família seguia unida pela fé. Bom, a Franciele é uma das integrantes da família Mesari, está completando aqui esse percurso. Falta um pouco mais de 3 quilômetros para chegar até o santuário. Como é que está o cansaço, Franciele? Está tomando conta já? Não, ainda está tranquilo. Ainda está tranquilo. Não está doendo as pernas. A devoção à Nossa Senhora de Caravaggio é muito presente aqui na região, pois o seu maior santuário fica em Farroupilha. No entanto, a aparição da santa aconteceu no município de Caravaggio, na Itália. Depois de tantos passos, de quilômetros de caminhada e de muito cansaço, a família de devotos a Nossa Senhora de Caravaggio chega ao santuário. O momento agora é de calmaria, de viver cada segundo que vem pela frente. É momento de gratidão. E a reportagem que a gente vai ver a seguir é um exemplo de comprometimento com o meio ambiente.
Há mais de 2 décadas, o projeto Charão se dedica à preservação do papagaio típico das regiões gaúcha e catarinense de Araucárias. A equipe da UPF-TV foi até Santa Catarina acompanhar as ações dos pesquisadores e colaboradores do projeto. Veja na reportagem. É nas Araucárias, árvore típica do sul do Brasil, que o papagaio charão encontra o seu alimento, o pinhão. Considerado um dos menores papagaios brasileiros, ele resiste ao tempo, aos predadores naturais e não tão naturais assim, como o ser humano, que devasta as áreas onde existem as araucárias. É comum escutar a falta de água, é comum escutar a falta das florestas, então fica aquela coisa, né, do pessoal acreditar agora, perceber que realmente a natureza está pedindo socorro e de que maneira a gente pode contribuir para isso, né, para que isso se mantenha assim para as gerações futuras, né? Até os anos 80, o charão limitava-se ao Rio Grande do Sul, mas hoje, por causa da ação do homem, precisa voar para o estado vizinho. No mundo, estima-se que existam pouco menos de 20 mil papagaios. De março a julho, a espécie dedica-se à alimentação, pois nos demais meses do ano ocorre a reprodução. Nesse processo, uma cena chama a atenção e inspira quem tem o privilégio de presenciar. Um dos momentos mais aguardados pelas equipes durante todo um ano é este, a revoada. Sobre as nossas cabeças, há pelo menos 15 mil aves. Uma reunião a céu aberto. Para quem estuda e luta para manter vivo cada papagaio, uma paisagem como essa é compensadora. E aqui no Planalto Catarinense, no meio dessas florestas com araucárias, é uma alegria nós podermos ver e assistir essa revoada maravilhosa do papagaio charão, que é um espetáculo único em todo o mundo, que reúne uma população tão grande de papagaios. As principais medidas para evitar o declínio de papagaios constituem na preservação das matas nativas, onde reproduz a espécie, no incentivo de programas de reposição florestal e na conscientização das pessoas. O papagaio ele representa um pouco a biodiversidade da floresta com araucárias. E, na verdade, a nossa intenção é atuar na conservação desse ecossistema típico do sul do Brasil, que é a floresta com araucárias, sempre lembrando que a araucária é um ser vivo mais antigo do que os dinossauros. Ela está aqui na Terra há 250 milhões de anos e ao longo dessa história, muitas espécies animais devem ter se alimentado de pinhão. Algumas se extinguiram, outras surgiram ao longo da história biológica e hoje nós temos o pinhão como um alimento muito importante para o papagaio charão, o papagaio do peito roxo e toda uma grande biodiversidade desse ecossistema que é a floresta com araucárias. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.